Taça do São Paulo, Lucas Mariano. Jorginho, vai de baixo pro Bennett. É de São Paulo, que ponte aérea linda. Lucas Mariano para quase quebrar. Só se tiver uma grande jogada. Momento de justo. Eduardo. Você estava vendo aqui enquanto eu estava. Olha o Lucão! João em destaque. O Jorginho foi enterrado em pênalti, interrompeu que o Lucão. Jorginho, vai de baixo para Lucas Mariano. Ele ganha espaço e cava! Na cabeça do Dória. Ai, 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 ai. Lucas Mariano. Que gol sensacional dele. Tá jogando demais. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma sexta de basquete, totalmente na empolgação. Sexta-feira com essas jogadas do Lucas Mariano é para deixar todo mundo de pé mesmo. O cara que foi o MVP do NBB. O que tu achou dessas jogadas aí, Paulo Pestana? Porra, que ponte aérea, hein? A jogada 4, se eu não me engano. Linda ponte aérea. Muito Tudo bem, bom. Pestana? Como é que tá a semana? Cada vez mais alto nível o nosso basquete. Não, tá demais. Certo. Semana corrida. Isso aí. Vamos falar de Copa Barra Mares, que deu uma deu uma segurada, né? Porque começaram os jogos da LSB, mas tá voltando com tudo aí na outra semana, né? Jogos prometem. Então, volta aí no dia 3, tá? É a previsão. Até para quem estiver assistindo aí, já deixo essa notícia. Dia 3 deve acontecer os jogos que definirão lá a classificação final, que é o Barra Mares contra o Lavier. O Fazenda, né? Lavier. Isso. E o Vipers contra o Intrusos. Então, aí eu tive que dar essa segurada por conta exatamente do início aí dos jogos da LSB, e como estamos em parceria, a tentativa é fazer que um não atrapalhe o outro aí, né, ao máximo. Evidente. Falar nesses confrontos, a gente pode falar um pouquinho da tabela, né? Quer falar aí, Pestana? Fala aí. Eu não estou conseguindo ver aqui. Então deixa que eu falo. Classificação do grupo A, galera. Fazenda Lavier é o líder invicto, tá com 4 jogos, 4 vitórias. Em segundo tá o Intrusos com 2 vitórias e 2 derrotas, e o Vipers está com 1 vitória e 3 derrotas. Já no grupo B, nós temos o Maré, que já está classificado. O Lavier também já está classificado. O grupo B, o Maré já está classificado. E o Guará e o Sharks disputando. O Guará não tem mais o que jogar. Então, o Sharks depende apenas de si mesmo, né? Ele tem que ganhar de um jogo que é a baita pedreira, né? É o time que está invicto. Vamos ver como é que ele está. Contra a equipe teoricamente mais forte. Pois é. É um time que está invicto, está no ritmo muito bom. Vai ser um baita confronto. Vai ser imperdível esse jogo. Vai ser lá no Barra Mares o jogo? Vai ser no Barra Mares mesmo. Estaremos lá. Que sim.
Estaremos lá. certeza. Vamos torcer para. Ganhando ou perdendo, tem que ser um jogo bonito como aquele último contra o Intrusos lá, que foi, porra, um jogaço, muito maneiro. Baita jogo. Os dois jogos foram emocionantes, né? Os dois jogos da rodada passada, a gente fez a transmissão, foi de tirar o fôlego, né? E eu acho que os esse jogos jogo... mais equilibrados aí do torneio, não foram? Vocês que acompanharam o torneio todo, pode-se dizer que foi a melhor rodada, vamos dizer assim. Foi a rodada mais disputada, com certeza. Os jogos foram emocionantes mesmo. E aí a gente vai passar até uns dados as estatísticas, né? Porque nós tivemos mudança como o cestinha do campeonato nesse momento é o Abraão, mas ninguém chama ele de Abraão. Todo mundo chama ele de Barba. É o camisa 13 do Guará, que jogou muito no jogo passado. Apesar da derrota do Guará, ele foi o melhor jogador da partida, pelo menos na minha percepção, porque o cara, o Guará estava toda uma situação com o jogador, não tinha ninguém no banco, só no último quarto que o cara veio, o outro rapaz veio, e o Barba... Ele jogou com 5 e chegaram a estar perdendo de 15 pontos. Exatamente. E chegaram com 1 minuto e meio, faltando 1 minuto e meio, viraram o jogo. Exatamente. Foi um baita jogo. Esse jogo foi muito legal mesmo e muito por causa do Barba. O Marcos Vinícius, do Lavier, já está com 83, né? Depois daquela grande atuação que ele teve contra o Maré. E o Eric, que está com 63, depois da grande atuação que ele teve nesse jogo contra o Guará também. Então, vai ser um jogo bastante... Eu estava querendo falar das assistências, porque nós temos um integrante da mesa aqui que está top 3 das assistências, se eu não estou enganado. Pô, eu queria dar uma moral pro Paulo Pestana. Olha lá ele lá, ó. Olha o cara lá. Olha quem é que tá. Eu nem sabia disso. Ah, mas a gente tem informação, a gente trabalha com informações, Pestana. Legal, cara, eu nem sabia disso. Rapaz, tá jogando muito, tá jogando pro time. Poxa, obrigado. Eu particularmente, eu gosto bastante, cara, de passar a bola e acabo sempre pontuando na assistência, vamos dizer assim. Eu acho que é muito, muito bacana isso. Não, às vezes levo bronca, porque é uma situação para definição e eu quero servir, entendeu? Então, sei como é que é isso, eu sofro desse problema também. Cara que gosta de organizar, acontece isso. Também gosta de servir, aí ferrou. Exatamente. E aí nós temos... Vamos lá, cara. Peraí, que tá passando aqui. Não, nos rebotes, tem o Marcos Vinícius, está liderando com quase 10 rebotes. E o Danilo, que teve uma atuação monstruosa no jogo do Guará, também teve tem número de quase 10 rebotes. O Chapesky, do Intrusos, com 9 rebotes. E o Alan, do Barra Mares, que, por sinal, é líder de rebotes ofensivos do campeonato. Então, grande reboteiro. Grande. Mas aí, eu tô ansioso. É porque eu tô ansioso. Desculpa, produção, eu tô ansioso. Desculpa. Grande Marcelo Pires. Seja muito bem-vindo à nossa cesta de basquete. Muito boa noite. Bem-vindo, Marcelo. Boa noite aí. Agradecer o convite aí. Um abraço pro Mamute, meu parceiro. Eu ia pra lá com ele, com 7 anos. Eu ficava batendo bola naquela quadra ali de baixo do Fluminense. Quem conhece o Fluminense, tinha umas cestas ali, porque eu não tinha nada para fazer. E logo depois da aula dele, tinha uma aula de basquete, né? Uma escolinha de basquete, do professor Gleck, que era um senhor muito conhecido no Fluminense, com muita história. E aí eu comecei a brincar ali, ele me chamou para participar da escolinha, eu comecei a participar. Sou tricolor, então estava ali dentro, jogava futsal também, que na verdade era o esporte que eu praticava bem, que era assim, acho que minha aptidão de verdade, que é futebol. Mas aí me chamaram para jogar basquete, a oportunidade de representar o seu time. Eu acabei jogando basquete por 10 anos, fiz muitas amizades, assim, claro, fui um jogador muito limitado, até pelo meu tamanho, né? Porque eu sou baixo, mas já nunca sonhei em ser um jogador de basquete. Eu sonhava sim em jogar futebol.
E aí a vida me levou para esse caminho, acabei indo trabalhar, fiz jornalismo muito por causa do esporte, né? Troquei, eu fazia turismo, acabei mudando para jornalismo, eu morei nos Estados Unidos, joguei basquete nos Estados Unidos também. E quando eu voltei, eu acabei entrando no jornalismo muito por causa do basquete, do futebol, e por coincidência do destino, o meu primeiro grande trabalho foi ser assessor de imprensa daquele time mais ou menos do Vasco, comandado pelo Hélio Rubens. Eu fui 3 anos, por 3 anos eu fui assessor de imprensa daquele time, tive o privilégio de conviver com aquela galera. Então, assim, vocês que conhecem bem, assim, aquilo ali foi talvez o que fez eu conhecer muita gente. Viajei demais com o Vasco, então acabei conhecendo muita gente, cruzei com algumas pessoas que eu já tinha jogado contra, e acabou que a minha vida depois daí foi só basquete. Excelente. Então, como é que você vê hoje, Marcelo, o Vasco sem essa representatividade, depois de tudo que você passou aí com o Vasco nesses 3 anos, e hoje, poxa, o Vasco fora da NBB, sem o basquete dentro do clube? Olha, Paulo, eu vou te falar que eu fiquei muito triste, na verdade. Assim, a gente tem, claro que toda criança, né, toda pessoa tem um time. Eu acho uma bobagem essa coisa de não falar o time, eu não tenho esse problema. Todo mundo me conhece no meio da imprensa, sabe que eu sou tricolor, mas eu tenho muito respeito pelos outros clubes, até porque eu já trabalhei no Vasco, já trabalhei no Flamengo. Estou fazendo, inclusive, agora o documentário de basquete desse time do Flamengo, do ano que ganhou tudo. Faço parte da produção desse documentário, que é uma coisa vai ser muito bacana. Então, assim, eu tenho muito respeito. E eu lembro que quando o Vasco subiu voltou para o NBB, né? Ganhou a Copa Ouro e voltou para o NBB. Liga Ouro e voltou para o NBB. Eu cobri eu era da TV Globo na época. Eu cobri os 2 jogos em São Januário. Não fui lá para o jogo de Campo Mourão. E eu lembro que eu estava numa noitada, estava bebendo com os amigos, né? Nem noitada, estava num bar bebendo com os amigos. E eu vi a notícia de que o Vasco tinha subido. Cara, eu peguei, abri o meu Facebook e comecei a escrever uma mensagem, porque eu tinha visto uma mensagem do Arnaldinho, se eu não me engano. Acho que foi do Arnaldinho ou do Arnaldinho, não, do Ricardinho, que também já tinha sido jogador do Vasco e estava naquele time. Sim, sim. E na hora que ele escreveu, eu me emocionei com aquilo ali, comecei a escrever e eu comecei a chorar no meio do bar. Porque, cara, você remete aos anos que você trabalhou lá. Eu fui muito feliz nos 3 anos que eu trabalhei lá. Você acaba tendo um carinho pelo clube, não tem como. Claro que continuo sendo tricolor doente, mas tem um carinho muito grande pelo basquete do Vasco. E eu fiquei muito triste e, inclusive, escrevi um post também em cima do comentário do Cristiano Pereira, que era um dos treinadores do Vasco também, trabalhou lá durante anos. E você viu um bando de gente sendo demitida. Pois é, então assim, eu acho lamento. Exatamente. Então, assim, fiquei muito triste e realmente eu não consigo ver o basquete do Rio, cara, só com o Flamengo. Claro que o Flamengo hoje é a referência do Brasil, é a potência que é. Se você acha que o Flamengo no futebol é essa potência, cara, quem está ali no dia a dia, eu, independentemente de não trabalhar lá, fazer só o projeto, eu, quando estava na Globo, eu praticamente cobri 6 anos daquele time do Zé Neto, também tive esse privilégio. Eu digo que eu sou um cara de sorte, né? Porque eu estou sempre no lugar certo na hora certa. Então eu cobri aquele time pela Globo durante 6 anos, fui lá para os jogos da NBA, tive em todas as finais. Então, assim, fui um privilegiado de ver esse time. Tanto é que acho que é a pergunta que eu mais respondo, né? As perguntas me perguntam qual é o melhor time desses dois, sinceramente não sei responder. Eu tenho um time que eu apostaria, eu apostaria no Vasco, porque o Vasco, eu sempre digo que aquele Vasco estava sempre no auge, né? Era o time que todos eles estavam no auge da carreira. E o time do Flamengo, que era um baita de um time, o Marcelinho já estava na reta descendente, o Walter Herrmann, que é campeão olímpico, já estava entrando muito pouco, jogava às vezes 10 minutos, contribuiu muito, mas jogando pouco, mas era um grande time. E agora cobri de novo, comentando junto com o Mamute, esse timaço que ganhou tudo. Então, estou fazendo um documentário. Me desculpar aí com o Mamute, mas eu, como torcedor vascaíno, eu e você me passando essa informação, que você trabalhou esse tempo todo lá no Vasco, exatamente naqueles 3 anos, eu era, garoto. Então, o último jogo que eu assisti do Vasco foi no Maracanãzinho, onde eu saí de uma final do Maracanã, que eu não me lembro, acho que era Rio-São Paulo, e entrei no Maracanãzinho para assistir Vasco e Franca, se eu não me engano.
Foi o primeiro, esse jogo foi o que vocês. Exatamente. É o jogo polêmico da caneta que o Hélio Rubens tacou na quadra. Eu fui saber disso depois porque ele me confidenciou. Porque o Vasco acabou tomando uma técnica, porque as pessoas acharam que a caneta veio da arquibancada. E foi o Hélio que jogou dentro da ele quadra. reclamou acho que ele reclamou e a caneta caiu, não foi isso? Tô cometendo essa inconfidência, mas não, ele jogou mesmo. Mas enfim. Faz história. Mas enfim, o que eu queria saber era o seguinte: eu como era muito garoto, eu não me lembro qual foi o acontecimento que fez com que o projeto ali do Vasco de repente sumisse do mapa. De uma superpotência para pum, nada mais. Foi assim, vale lembrar. Foi mais ou menos isso. Vale lembrar, Paulo, que assim, eu sei que o nosso próximo convidado, que é um grande amigo também, que é o Alberto Vial, ele começou um pouco esse trabalho lá. Ele foi campeão em 97, sim. Se eu não estiver enganado, com o Charles Bud, com o Alvin, Carlão, era um grande time de basquete, João Batista. Então era um grande time, ele era o treinador. Aí depois veio o Flor Melendes e depois veio o Hélio Rubens, que era realmente um grande time. Cara, foram 3 anos realmente de muito sucesso, onde o Vasco ganhou praticamente tudo. Fazendo o que o Flamengo faz hoje, era mais ou menos parecido. O Vasco perdeu aquela final para o San Antonio Spurs, que até eu não lembro, mas até o terceiro quarto o Vasco estava perdendo de 2 pontos, e o último quarto realmente saiu do trilho, porque era um grande time. A gente tem que entender que no basquete americano são 12 minutos, né? Então os caras têm... Fisicamente é um jogo muito mais forte e acaba que o time no final sente. Eu vi isso de perto nos jogos que o Flamengo disputou na pré-temporada. O Flamengo fez 2 jogos muito parecidos e no último quarto a língua vai pro brejo, né? Porque você tem ali 8 minutos a mais que você está acostumado a jogar. Isso acaba pesando, ainda mais num jogo de intensidade. Cara, o que aconteceu foi que o projeto começou a ruir porque começou a crise no futebol, né? Até onde eu sei. E culminou com aquela queda na arquibancada lá, no jogo contra o São Caetano ali, eu acho que foi a gota d'água. Aquilo ali, realmente, a partir dali, a gente... Eu não lembrava que tivesse sido na mesma época isso. Foi uma época que o Vasco apostou muito nos esportes olímpicos. O Vasco tinha praticamente a metade da delegação, 1/3 da delegação que disputou os Jogos de Sydney, né? Então, era um projeto incrível. Mas acabou que... Também é muito mal contada essa história, porque tinha muita gente que não tinha vínculo empregatício com o clube, só vestia a camisa do Vasco, mas aí você sabe que na hora que você não dá certo, todo mundo bota na justiça e não quer saber. E fica elas por elas, né? Ninguém sabe a história verdadeira. Então caiu muita coisa na conta do Eurico que não é verdade. Mas enfim, isso é uma história longa que eu não estou aqui para defender também. Obrigado aí por ter compartilhado aí essas histórias. Eu, como torcedor, fiquei arrepiado aqui em alguns momentos aquele time ali, cara, foi muito bacana. Digo para você... que assim, eu tenho 3 momentos especiais na minha carreira, cara, que eu considero. Assim, claro que eu trabalhei muito tempo na Globo, fui editor de esportes olímpicos do Lance muitos anos, mas eu tenho 3 momentos que eu guardo assim, especial para mim, que foram os 3 anos no Vasco, que foi talvez, eu acho, o melhor trabalho que eu realizei. Eu não sei se foi o melhor trabalho, mas foi o trabalho mais prazeroso que eu realizei na vida, eu acho, porque era tudo muito novo para mim. Que nem você falou, a gente gosta de basquete, aquele time ali... Era um time que tinha ídolos ali, pessoas que eu sou amiga de falar todo dia. Acabei de falar com o Demetrius antes de entrar aqui no programa, batendo papo. A gente ficou até de madrugada, a gente ontem falando da rodada da NBA. Então, são caras que eu sou amigo até hoje. Depois foram os 5 anos que eu trabalhei na Globo, que eu cobri de perto aquele time do José Neto, que ganhou tudo, que também foi um momento assim, mágico, que eu dou a sorte, né, de ter. Talvez, tem gente que acha que são os 2 maiores times de basquete. Por exemplo, claro que tem o Círio do Oscar, tem o Monte Líbano do Rock Smith, do Silvio, enfim, aquele timaço, tricampeão brasileiro. Tem muitos grandes times. Mas foram 2 times que chamaram muita atenção, principalmente no basquete carioca. E depois, de 2017 a 2019, que eu tive o prazer e a honra de ser o assessor de imprensa da seleção brasileira e representar o país numa Copa do Mundo na China em 2019, que ficou um gostinho amargo, porque a gente podia ter ido mais longe, mas foi talvez a maior experiência profissional da minha vida, com certeza. Maneiro, parabéns. Obrigado, Marcelo, cara. Você como assessor de imprensa, e é aquilo, assessor de imprensa a gente associa logo a palavra bastidores, né? Bastidores. Você já falou algumas situações de bastidor aí que são sensacionais. Eu tive uma situação muito interessante com você estava falando desse time do Flamengo, do Zé Neto. Eu encontrei com eles num avião uma vez. E eu encontrei e falei com o Varejão. Mas é impressionante como esses caras têm
a cabeça focada para o esporte, né? Para essa competitividade, para essa parte de competição, né? Você está falando de caras que são ícones, né? Exatamente. Falou Ó, Demetrius, falou. JP, o que eu vou falar para vocês, cara, eu vou até convidar depois vocês para, como a gente não tem tanto tempo aqui, para vocês assistirem, lerem lá no meu Instagram. Eu fiz um depoimento, tem uma foto lá, a gente se despedindo na China, eu fiz um depoimento sobre tudo que eu passei nos 47 dias que a gente teve na preparação da Copa do Mundo, a viagem para a França e depois para a China, né? Porque vocês que acompanham sabem como é cruel, às vezes, batendo gratuitamente em alguns jogadores, criticando treinadores. O Bial vai falar um pouco daqui a pouco, vocês vão ver. Cara, às vezes o torcedor não tem noção do que é o dia a dia, não tem noção do que é um vestiário, não sabe como é que funciona. Então você ouve falar, mas o Alex não pode mais estar na seleção brasileira, o Varejão está numa panela, como é que o Leandrinho está na seleção brasileira? Isso eu ouvi, cara, diariamente antes da Copa do Mundo, mas diariamente. Se assim, o torcedor fala isso, ok, porque o torcedor é passional. Mas, cara, colegas da imprensa que sequer vão num treino, não tem o interesse de ir num treino. Assim, eu trabalhei, cara, durante 3 anos, eu te conto nos dedos quantas vezes a imprensa me procurou para ir num treino da seleção brasileira. E desde que eu entrei na seleção, eu abri os treinos da seleção. Porque na época do Moiano, vocês devem ter conhecimento, os treinos não eram abertos. Então, uma das coisas que eu, junto com o Marcelo, lá, que é o supervisor, é o coordenador geral, né, o diretor executivo, a gente chegou numa conclusão que a gente tinha que abrir os treinos, até para a imprensa ter o que falar, e não só buscar as coisas ruins, só dar porrada, como a gente vinha acostumado a ver na seleção brasileira. Cara, e muita gente não foi, nunca ninguém foi. E aí, na hora de dar porrada, você vê uma porção de gente dando porrada sem ter ido num treino, sem ter visto um treino do Petrovic, sem conhecer como é que os jogadores estão. E aí você chega na Copa do Mundo, vê o Alex parando no Antetokounmpo, aí chove mensagem, né? Chove mensagem. Porra, mas o Alex... Mas aí eu falo, mas o Alex não era o cara que estava velho, que não servia mais, que não podia mais jogar na seleção. Então, assim, as pessoas falam, cara, sem o menor critério. E aí, quando acabou a Copa do Mundo, cara, eu estava realmente... É um turbilhão de fatores, porque, como eu falei, foi uma experiência muito enriquecedora, uma experiência maravilhosa, e numa situação difícil que vive a CBB hoje, não por essa gestão, mas pela passada. A gente sabe que não tem muito dinheiro envolvido, muita dificuldade. A gente fazia viagens tipo da Colômbia em 32 horas, levei 48 horas para voltar da China, praticamente 2 dias. Então não é fácil. Imagina para um jogador de 2,11 metros, que muitas vezes tem que pagar do próprio bolso para botar um upgrade e ir na primeira classe ou ir no executivo. Cara, então eu acabei escrevendo um texto ali onde eu botei para fora tudo que eu vivia e eu defendi muitos atletas. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá, eu passo no meu Instagram, que vale a pena, porque acho que é uma experiência... Com certeza. Já estou te seguindo lá, a gente vai falar sobre isso. Mas, Marcelo, daqui a pouco, ó, a gente volta. Você vai substituído no quarto, você volta para o momento decisivo dessa partida. Então, beleza. Até já, você está falando quem não vai em treino, a gente vai falar de um cara que o que ele mais foi é treino. Exatamente. Sabe tudo. Sabe tudo. A gente teve a oportunidade no Copa Barra Mares eu tive a oportunidade de entrevistar uma lenda, que foi o Marvel. Agora tem outra lenda aqui, que é praticamente Basquete Brasil, eu acho que é sobrenome, não é Alberto Bial, é Alberto Basquete Brasil Bial, né? Porque legal. Esse daí é... Muito bem-vindo, Alberto, muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Bial. Eu que agradeço, obrigado, Pestana, obrigado, Mendonça, e o Marcelinho Pires fazendo um flashback aí que me levou até o meu primeiro técnico, o senhor Orlando Gleck, quem me inspirou a sair das piscinas para as quadras, né, com 12 anos, foi técnico do Marcelinho Pires. Mais uma coincidência, mais uma situação que os dois viveram. Jogou basquete no Fluminense, começou com o seu Orlando Gleck, vive do basquete até hoje. Eu nunca mais abandonei, eu sou tido como um bandeirante do basquete, porque eu desbravei o Centro-Oeste, aí depois fui desbravar o Sul, lá em
em Joinville, aí agora estou aqui em Fortaleza, abrindo a cultura, eu chamo de cultura do basquetebol, porque o Marcelinho Pires colocou muito bem que as pessoas vão muito... O brasileiro tem um complexo de vira-lata que é algo muito chato, é a falta de educação mesmo, né? A falta dessa cultura esportiva, a falta da educação, da cultura da educação. E o esporte está intimamente ligado com a educação. E aí, ainda mais com esse advento da internet, onde as pessoas ficam por trás daquilo que elas falam, né? E jogam ao relento, né? Jogadores como o Alex Garcia, eu poderia dizer que foi um boia fria e que cortou cana, catou laranja, subiu naqueles caminhões para ir para o campo. E esse Alex Garcia, ele joga basquete quando você falou em foco, que encontrou com o Varejão, que é impressionante o foco, são jogadores que têm uma força mental. Alex Garcia, Leandrinho Barbosa, é só coach hoje do Golden State Warriors, mentor dos jogadores mais novos. Aí tem o Anderson Varejão, que é a classe e a finesse do que um homem pode ser. Aí tem imagens do meu time jogando, aí o arremesso do Holloway, cracaço de bola, mas eu não me canso de dizer do desperdício que acontece no Brasil em relação ao esporte, essa cultura do esporte. Por que eu falo isso? Nós temos, vou falar especial na bola laranja, que está aí, imagem linda, essa bola laranja no fundo do painel da gente. Eu falo isso porque os técnicos brasileiros são os melhores técnicos do mundo, estão entre os melhores técnicos do mundo, entre os espanhóis, argentinos, americanos, australianos, os bálticos de Sérvia, Croácia, onde tem o treinador da seleção brasileira, o Petrovic, e os técnicos brasileiros, que são espetaculares, são excelentes, estudiosos, conhecem o jogo profundamente. Talvez falte alguma coisa em questão de relacionamento, relações humanas, como se relacionar. Não são robôs, não são máquinas, são homens, um pouquinho mais de psicologia, mas aí falta alguma outra coisa para o americano, falta alguma outra coisa para o australiano, e a massa de manobra, a população de brasileiros, ela tem essa mestiçagem, né, do negro com o índio, do branco com o negro, e dos altos do sul do Brasil, onde a estatura média é muito elevada. Aqui no Nordeste já mais baixinho, todo mundo querendo crescer mais um pouquinho, mas essa mescla faz um produto que são os nossos jogadores, e que a gente tem aos milhões, e a gente tem que trabalhar com apenas dezenas de centenas, porque há o desperdício, porque não tem a formação, não tem o local para se praticar. A gente continua naquela velha e tradicional trabalho elitizado dentro dos clubes, né? É muito raro uma associação como essa que nós fundamos aqui no Ceará, ou uma outra instituição que vão abrindo. A gente faz basquete e o esporte ainda nos clubes. Há 120 anos é assim. E a gente já podia pensar um pouquinho mais no basquete escolar, no basquete universitário e no basquete, para que todos tivessem oportunidade. Mas o meu muito obrigado por poder estar aqui abrindo meu coração e falando um pouco. Inclusive, uma coisa que faz muita falta para o basquetebol é a mídia especializada, né? A gente tem muito pouca mídia no basquete. Era para onde tem um campeonato tão espetacular como é o NBB, um time tão bacana como é o Flamengo, e outros times que também, mas o Flamengo está realmente chamando muito a atenção por várias circunstâncias, a gente ter tão pouca exposição de um trabalho tão bonito de grandes jogadores, grandes técnicos, e dessa grande equipe do momento que é o Flamengo. Não, perfeito, Roberto, foi Ciru. Posso dar
Vou dar uma notícia então bacana, porque eu sou profissional de educação física, né? Nasci dentro do esporte, comecei pela luta e pelo amadorismo eu embarquei no basquete. Pela minha vontade, meu foco aí de atleta, de gostar de competir, enfim, de gostar de organizar, acabei criando uma equipe amadora e a gente disputa aqui o campeonato regional amador e tudo mais, enfim. Mas você falou dessa falta de associações, né, amadoras, onde pode difundir a prática do esporte e tentar massificar isso. Então, eu vou compartilhar uma notícia que ontem eu dei entrada na criação da Associação Barra Mares Sharks Pestana Tinas, exatamente com essa ideia. O meu projeto é que agora, no segundo semestre, a gente tenha algum projeto funcionando social aqui na Barra da Tijuca para tentar colaborar aí com a massificação desse esporte aí da bola laranja. Enfim, o meu mundo é o esporte. Coisa mais linda. Mas Pestana, você sabe que nos Estados Unidos, cada bairro de cada cidade, eu vou exagerar, cada bairro de cada cidade, eles fazem o campeonatinho deles ali. Os pais se reúnem, botam as crianças para jogar, e aí sempre vai um se destacar mais do que o outro, vai para uma high school. Aí aquela menina, nossa, joga para burro, vai para aquela universidade, vai jogar WNBA. E são centenas de milhares de ligas e de associações que fazem basquete para todo mundo. E não precisa de juiz da federação ou ordem. Eles mesmos se organizam, a Associação Barra Mares vai lá, faz o time do Marvel. Que saudade que me deu quando você me falou de Marvel Ludolf. Marvel Ludolf, quando eu era jovem, ele era o playboy da Tijuca, o pai dele era o presidente do Tijuca, o irmão dele era um jogadorzaço, Silvinho, ficou muito amigo meu também. Os dois eram muito amigos. O Marvel descia o Alto da Boa Vista. Eu tenho um cunhado casado com a irmã da minha mulher, o Thier Montebello, e é mais ou menos da geração do Marvel, e eles faziam pega no Alto da Boa Vista. Eu me lembro de uma vez que eu fui lá, eu não era muito nesse negócio de motor, de carro, mas eu fui lá e estava o Marvel lá no pega, lá escondido, lá com aqueles carros, tudo. Pô, queria aproveitar para te fazer o... Você está em Fortaleza agora, né, Biel? Estou em Fortaleza direto, porque eu estou naquela fase que eu sou técnico e empreendedor. Eu não sou mais empregado, eu sou chefe de mim mesmo, né? Eu criei essa associação, vamos fazer 10 anos, onde eles falaram que não ia durar um ano, já vamos completar 10 anos de basquete cearense. E eu vou completar 70 anos no ano que a gente completa 10 anos, no ano que vem. Então vai ser um ano de celebração. E eu estou justamente naquele período de entre-safra de uma temporada com a outra. Então reunião com uma empresa tal, reunião com a outra empresa, aquele, não pode agora. E tem um almoço ali, contactar jogador, porque os jogadores, eu não tenho orçamento ainda, os jogadores tudo saindo, mas eu tenho alguns jogadores que já estão engatilhando, porque vou ter o orçamento. Eu tenho uma coisa interessante com os jogadores de basquete, que eu tenho credibilidade. Eu sou técnico desde 1970 e eu nunca passei ninguém para trás e nunca contei mentirinha para ninguém. Então a gente tem, nos mais novos, nos mais velhos, em todos, a gente tem o que eu acho que é um passivo, que é o mais importante. Esse cara é honesto, esse cara faz as coisas direito, esse cara não vai me dar trambique, esse cara não vai me dar volta. E a gente sabe que nesse país a corruptela, a corrupção, ela está inclusive no esporte. E como? Doping, comprar juiz, ajeitar loteria esportiva. Eu já vi de tudo. E a gente tem que depurar ainda, e graças a Deus, hoje a gente vê os atletas de basquete extremamente profissionais, treinados no mais alto nível por professores técnicos, preparadores físicos, fisiologistas, que botam o cara, tinindo, porque é uma equipe multidisciplinar. Mas para chegar lá, no alto rendimento, para chegar a jogar competições de alto nível, vai ter que passar nesse basquetinho lá de liga, e depois vai ter
ter que entrar na base, pegar um seu Orlando Gleck que te ensine os fundamentos corretamente, porque os técnicos melhores deveriam estar na base. As crianças estão jogando basquete hoje nos Estados Unidos, na Iugoslávia, na Austrália, hoje na China, com 4, 5 anos. Com 6, 7 anos já dá para dar um trabalhozinho diferente. 8, 9 já brinca um pouquinho mais perto do jogo. Com 10 anos já começa a competir, de 10 a 12 anos. Então, e aqui a gente deixa passar. E tem alguns, que o filho do Marcelinho vai jogar pra caramba, não tem a menor dúvida. Marcelinho foi filho do René, que botou ele na quadra com 1 ano de idade, engatinhando. Foi um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, Marcelinho. Mas a gente começa muito tarde. Tem jogador que começa com 18 anos, 17 anos. E aí não tem mais jeito, não tem mais volta. Não, Isso aí. tem falta. Se Falta tem apito, técnica. tem falta. Se Tem tem falta? falta, tem lance livre, hein? Falta técnica. Vamos lá. Lance livre e a posse de bola. Ó o Rubão. Marcelo Pires, aqui é o Dr. Rubão. Estou no meu local de trabalho, como vocês podem ver. E a minha pergunta para pequenos exercícios de pequenas mudanças de direção. Teve um jogo agora na televisão, Brasil e Estados Unidos, feminino, da Copa América. E uma americana, muito boa jogadora, bem jovem, ela fez o passo zero 2, 3 vezes. O Banco do Brasil faz isso com muita facilidade. E isso propicia o jogador a ter mais finta, mais chances de fazer cesta. Acho excelente para o basquetebol. Eu acho que é um caminho sem volta. Agora, os que não aprenderam quando jovem têm dificuldade. Mesma coisa andar de bicicleta, dirigir, andar de cavalo. Se não andou quando era guri, vai ter dificuldade. Se andou quando era guri, de bicicleta, fica 20 anos sem andar, vai andar e vai tirar de letra. Lembrando que no lance livre, é que nem lance livre da quadra mesmo. O cronômetro tá parado. Fica tranquilo, tá, Alberto? A explicação era essa. Ela favorece você a fazer mais cesta e tem ainda a beleza do refinamento da terceira passada. Você pode fazer a primeira, a segunda e a terceira fazer um cortezinho pequenininho em cima do marcador. O marcador já estava esperando você fazer o arremesso. Você faz uma finta e aí depois, com essa quebrada na segunda passada, faz a terceira num movimento rítmico dentro do passo zero. É muito legal. É um artifício que você falou, os mais experientes vão sair meio prejudicados na hora de marcar Não esse consegue. tipo de lance, né? E tem dificuldade de marcar. E tem dificuldade de execução. Pouco jogador. No meu time do ano passado, Holloway não conseguia, Bright não conseguia, o Felipe não conseguia, o Sualisson não conseguia. Eu tinha um jogador... eram os garotos. O Lobinho, o Fito, os mais jovens que conseguiam, os mais rodados, nem queriam tentar. Eu treino muito arremesso em grupo. Aí vai agora floater, agora Eurostep, agora vamos fazer o passo zero. Bloqueava a mente deles. Eles tinham uma dificuldade incrível. Tudo que é novo surpreende, né? Mas aí o bacana é a gente ter que estudar e trabalhar para que a gente possa usar desse mecanismo também. Perfeito. Você falou de um nome que foi um grande destaque do teu time nessa temporada, que foi o Holloway, né? Foi espetacular. Você foi muito importante na recuperação dele. Ele veio do São Paulo, ele não conseguiu jogar muito por causa de lesão e tudo mais. E no basquete cearense ele se tornou um dos destaques da temporada, sendo inclusive indicado a prêmio de estrangeiro do ano, né? Deveria ter sido. Pois é. E como é que é o trabalho para você desenvolver esse cara, que já era um cara consagrado, para ter esse tão bem sucedido? Pode continuar a resposta. O Holloway, ele tem uma necessidade de ter, como qualquer relação, de ter a confiança da outra pessoa. É um cara muito cabreiro, né? Tem uma personalidade muito forte e custa a entender o outro, né? Aquela coisa da empatia hoje que tanto se fala. E eu fui sempre muito verdadeiro com ele, claro e tal. E fizemos uma baita de uma amizade.
Ele confiou em mim, eu confiei nele, e ele entregou na quadra coisas que eu poucas vezes vi um jogador tão competidor. Ele quebrou a perna em dois ossos, o da tíbia e aqui em cima um edema no fêmur, na fratura que ele teve no último jogo que ele jogou no campeonato. E aí o time acabou. O Holloway, não ganhamos mais um jogo. Jogamos mais 4 jogos, perdemos 4. Coisa que não tinha acontecido durante a competição. Um jogador extraordinário. Eu acho que o que foi a base da nossa relação foi a confiança. Um acreditar no outro. Eu acredito que ele é um craque, jogador diferente, e ele acreditou que eu dava condições para ele fazer aquilo que ele se sente bem para fazer dentro da quadra. Não, sensacional. Ele foi espetacular. Marcelinho Pires, você viu? O seu Orlando Black foi seu primeiro técnico. E o seu Orlando Black foi o meu primeiro técnico. E até hoje, na iniciação de jogadores, eu boto jogador na parede, fazendo só dedo com a bola na parede, fazendo punho, fazendo medicine ball, que eram os exercícios que o seu Black me dava nos anos 60, 64, 65. Ele já logo era... depois, Peixotinho logo depois. Peixotinho, Renê. Aí em 70 eu assumi o mini basquete do Fluminense e o Macarrão assumiu o infantil e a gente foi desenvolvendo a nossa carreira. Peixotinho foi um dos mestres no basquetebol, né? Renê, o pai do... Eu joguei com o André, né? Joguei com o André, filho dele. O André é filho do Peixoto. Isso. Filho da Fátima com o Peixoto. Eu era o jogador, quando o Peixoto foi para o Fluminense, eu era titular. O Robertinho tinha ido embora e tal, e o Fluminense fez um timaço em 70. Aí trouxe o Peixotinho, eu fui para o banco, e às vezes jogava os dois juntos. Como eu aprendi com ele. E ele era ele morava em Ipanema também. Ele morava em Ipanema, então era a minha carona de volta do treino, era com o Peixotinho. Foi aquela coisa de amizade fina, que assim, ficou para toda a vida, né? É muito bom. A amizade do esporte são os grandes tesouros da nossa vida. Caramba, Alberto Marcelo, Bial Marcelo e Alberto Bial só citando nomes pesadíssimos aqui. Meu Deus do céu. Fala aí, Pestana. Não, eu ia comentar com o Marcelo, que disse que é tricolor, e comentou sobre o Ricardinho. O Ricardinho agora está lá no Fluminense, né? Na base do Fluminense. Tá trabalhando lá. Legal. E o Ricardinho estudou comigo no colégio. Assim, não faltam coincidências, né? São muitas coincidências. Assim, o Bial legal, falou, hein? Assim, a gente já se cruzou tanto, né? Eu cobri o Vasco que ele treinou, depois fui assessor de imprensa do Demetrius e do Marcelinho quando ele era técnico do Fluminense, então eu estava toda hora com eles. Fizemos uma transmissão junto agora, ou seja, que a gente já se encontrou nas quadras de basquete, tem tempo aí, não é brincadeira não. É verdade. Aí você falando que jogou no Fluminense, me veio à mente você jogando ali naqueles times com o Renê, com uma época que eu era técnico do Botafogo, jogou. Eu acho. Eu brinquei. Eu enganei um pouquinho. Eu joguei até 82, fechei no Flamengo, um jogo Flamengo-Fluminense no Maracanãzinho, e fez meu último jogo profissional. E aí, eu vi vídeo disso aí no programa do seu irmão. Porque no basquete é o seguinte, o famoso é o Alberto. O Bial famoso. É o irmão do Alberto. Era o Bialzinho. Na época ele era Bialzinho, agora eu sou irmão Bialzinho. do Pedro. Eu vi o vídeo, você fazendo um reverse com a camisa do Flamengo. Não, e ele foi tão generoso comigo, ele arrumou esse vídeo, essas peixes. O programa dele é do grande barato, né? O Felipe Auí, aqueles Heitor, Mônica Almeida, é uma equipe de ponta. Eles fazem uma pesquisa. Pedro Gueiros, né? Tem uma turma legal. Pedro Mota Gueiros. E aí eles acharam uma imagem de eu jogando pelo Flamengo contra o Sírio. Aí aparece o Carioquinho, o Marquinhos no Sírio. Aí eu fazendo uma assistência para o Bigu, que é um queridaço nosso também. Aí, eu falei, onde que você arrumou isso? Nossa Senhora, eu me vendo jogar magrinho, um palito. Aí eu falei, o tempo voa, o tempo passa. Não, mas só jogada bonita no programa. Eu vi, eu acompanhei o programa e foi espetacular, realmente.
Mas, senhores, vamos falar, já que está no quarto, vamos falar primeiro dessa temporada da NBB que acabou agora. Aí tem as perspectivas, né? Que o Alberto já estava falando das perspectivas para a temporada que vem. Já estão buscando oportunidades. Eu vi nas suas redes sociais, Alberto, você falando de empresários, de buscar parcerias para contratações. Como é que está a perspectiva do basquete cearense para a próxima temporada? Nós estamos assim, muito atrasados em relação às grandes equipes, né? Mas a gente tem vamos dizer, uma coluna, uma espinha dorsal, uma coluna, né, um alicerce ali com o Rachão, com o Felipe, com o Sualisson. A gente vai trazer um armador que já conhece o nosso modelo de trabalho, um lateral chutador, o Holloway vai recuperar. Mas o mais importante, eu acho, é que todos os clubes estão se profissionalizando muito. E aqui a gente está tentando, a cada ano, nos profissionalizarmos mais. A gente tem uma equipe hoje com fisiologista, com fisioterapeuta, isso para nós não era normal. Isso era normal no Flamengo, no Bauru, no São Paulo, tal, nas equipes. E o basquete cearense ainda sofria com algumas dificuldades. E eu tenho um auxiliar técnico que ele talvez seja um dos caras que mais conhece e mais estude basquete no Brasil. Ele vai na NBA, tem carta branca para Milwaukee, para Minnesota, para Denver, que é o Espiga. E eu sempre aprendi na vida que você, quando escolhe alguém para trabalhar contigo, tem que saber mais que você. Alguém falou assim, sabe tudo? Eu não sei nada. O que eu sei é que eu nada sei. Eu aprendo todo dia. E sempre que eu escolho as pessoas para trabalhar comigo, são aquelas pessoas que eu vejo assim, esses caras sabem muito mais do que eu. Então esse eu quero que trabalhe comigo. E lógico, que sejam pessoas idôneas. Que aí aonde há uma inversão de valores no Brasil terrível, vinda dessa monocultura com o futebol, que se vende, se dopa, as arbitragens são duvidosas, tem muita grana para um, tem pouca grana para outro. Quer dizer, a desigualdade e algumas inversões de valores que o esporte mostra justamente ao contrário, acontece no futebol. No basquete, graças a Deus, hoje nós temos um grupo, a gente tem um José Neto, tem um Gustavo de Conte, que é um gênio, é um técnico assim, acima da média, o técnico do Flamengo. Temos uns mais de 20, 30 técnicos de alto gabarito, fora os que fazem base. Então, a gente está bem servido. E agora tem uma gestão limpa na CBB, tem uma liga que faz um campeonato muito bacana. Eu acho que o basquetebol está no caminho certo. Não acha, Marcelo? Eu concordo com você e eu acho que o que falta ao basquete brasileiro hoje é um título de expressão. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver um título de expressão com a seleção brasileira, é o boom que o vôlei deu, o que falta ao basquete. Eu acho que, como o Biel falou, está tudo organizado, nós temos grandes talentos, temos vários jogadores aparecendo, jogando na NBA, o Gui Santos, que provavelmente é um prospecto da NBA, tem tudo para ser escolhido, o Didi, que vai ser uma realidade, eu trabalhei com ele na seleção, é um jogador com uma explosão impressionante, tanto é que não quis ir para a seleção para se preparar, porque o New Orleans quis que ele ficasse para se preparar para a temporada que vem, porque aposta muito nele. Então, assim, eu acho que a gente tem um time muito forte, mas que precisa acreditar que pode ganhar. Eu acho que o Brasil, sabe aquele hábito de ganhar, quando a gente viu o time do Bernardinho, a gente cansou de ver o time do Bernardinho chegar num jogo contra a Rússia, contra a Sérvia, Liga Mundial, perdendo o último set, 3 pontos atrás, os caras olhavam para o outro lado e via aquele time do Brasil, você sentia que os caras iam ganhar, porque os caras se acostumaram a ganhar. E o basquete se acostumou a perder. Então a gente pega aí, nos últimos anos, a quantidade de jogos igual para igual que a gente fez com seleções argentinas, europeia, e não Brasil, Estados Unidos. E no Brasil, Estados Unidos, contra Kevin Durant. O Marcelinho Huerta bateu o pré-raul, lance livre, deu pro Leandrinho, ganhava o jogo. Eu acho que o que falta hoje, na verdade, é um título de expressão com a seleção brasileira. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver isso,
eu acho que vai explodir de vez, porque o caminho, como o Bel falou, está aberto. Hoje a gente tem uma liga que só cresce, a gente tem uma gestão na CBB, como ele falou, que tenta fazer o melhor possível. É difícil, porque pegou uma herança maldita da gestão passada, não tem um grande patrocinador, então é difícil. Eu tive lá por 3 anos, sei qual é o tamanho da dificuldade, mas assim, tem ótimos profissionais lá. Se você pegar a seleção brasileira hoje, que está na Polônia treinando, não dá para dizer que é um time mais ou menos. Eu acho, sempre falei isso para o Demetrios, há 2 dias atrás, batendo um papo com ele sobre seleção, sobre NBA, eu acho que o Brasil hoje pode ganhar de qualquer um. Agora, tem que acreditar nisso, tem que estar no dia certo. A gente sabe que são jogos muito parelhos. E o basquete é decidido nos detalhes. Então, mas falta isso. Eu acho que para a gente realmente dar aquele alavancada de vez, falta um título. Eu acho isso. Marcelinho Huertas, Vitor Benítez, Gui Santos ou Caboclo. Caboclo eu prefiro como 4. Vamos colocar o Alex. Raulzinho não vai. Raulzinho não vai nessa. Não, mas estou dizendo. Raulzinho, mas estou dizendo para esse pré-olímpico agora. Estou querendo ser. Quero ganhar um título logo, ganhar uma medalha logo. E fechar com o Hatzheimer ali ou com o Varejão. A gente tem um quinteto poderoso, né? Campeão europeu, o campeão brasileiro, o melhor armador do campeonato espanhol. Quer dizer, é o que você falou, não podemos ter complexo de vira-lata. Não vai dar, é difícil. A gente tem que ir com esse pensamento, a força mental que o Bernardinho e o Nussmann criaram. O Bernardinho não, o Bernardinho pegou já mais. Bebeto de Freitas com o Nussmann criou lá atrás. Exatamente. Aquela forma de pensar o voleibol como seleções. Porra, tem 4 seleções no mundo. Vamos ficar melhor do que essas 4. E eles foram trabalhando, buscando os meninos altos do Brasil, não iam mais para o basquete, iam todos para o voleibol, e fizeram essa geração e essa hegemonia mundial que vai perdurar ainda por muito tempo. Que aí veio o Bernardinho, veio o Zé Roberto Guimarães, que são técnicos, assim, no mundo, são considerados melhores dentro dos esportes coletivos. Um Guardiola, aí fala num Bernardinho, fala num Zé Roberto, num Coach K. Quer dizer, é demais, né? Muito bacana ver que a gente tem a capacidade de como assim. E só para contextualizar o que a gente está falando, a gente pega a seleção brasileira masculina, o Brasil pode chegar na Olimpíada e completar 5 finais olímpicas e 5 finais de mundiais seguidas, amigo. Nem a União Soviética fez isso. Nem a União Soviética. É um negócio inacreditável. No voleibol que você está falando. No voleibol. Agora, voltando para a nossa seara, eu não sei se vocês 3 concordam, mas você falou aí do nível que o Flamengo está hoje, né? Eu estou lá, nesses últimos 20 dias, eu tive lá praticamente, tirando essas últimas 2 semanas, mas até acabar até a final, né? Até o terceiro jogo da final, eu tive lá diariamente durante 15 dias por causa do documentário. E o Flamengo hoje, cara, é outro mundo. O Flamengo hoje tem uma estrutura fora de série. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa é a minha visão. O que o Flamengo está fazendo hoje está estimulando os outros clubes a fazer. É que nem acontece no futebol. Porque se os outros clubes não foram pelo caminho, amigo, vão ficar para trás. E o Flamengo vai solar aí em tudo. Porque o Flamengo hoje no basquete tem uma estrutura de nível da Europa. Eu estou dizendo isso porque eu vi lá e eu conversei com alguns jogadores. Que o Marquinhos, quando o Flamengo foi fazer aquela série de amistosos na pré-temporada americana, a minha matéria principal para abrir o jogo Flamengo e Fênix é que o Marquinhos tinha uma proposta naquela época para voltar para o New Orleans. E ele falou para mim que não, ele só voltaria se ele assinasse um contrato de 2 ou 3 temporadas e que ele fosse jogar, porque ele não ia largar o Flamengo, a estrutura que o Flamengo tinha naquele momento, que é maior ainda hoje, para jogar 5 minutos e ficar no banco. Então o cara se deu ao luxo de não voltar para ele bem para jogar no Flamengo. Marcelinho, mas não são todos os clubes que tiveram uma gestão como Bandeira de Melo. Exatamente. Bandeira de Melo, ele limpou a área, e agora o pessoal que é muito bom nisso, que faz cada um na sua área, o Marcelo Vido na área dele, o Diego na outra, o André Guimarães, o Gustavinho, e formam essa equipe com um propósito enorme, que é de ganhar tudo e está ganhando tudo. E, gente, você viu a reposição, né? A reposição eu tô muito chateado. Vocês estão me deixando muito chateado, porque isso daqui é resenha para mais
2 horas. Para mais Só 2 que o horas, Bial- exatamente. O Bial tem. verdade. Daqui a 3 minutos ele tá numa outra live. Mas é bom. Cara, eu tô numa live que o cara falou pra mim assim: você falou que só vai ficar até meia-noite. É live do Fluminense, Marcelinho Pires. É uma torcida Vilela, o cara do Fluminense. Vai começar daqui a pouco. Aí ele falou, eu falei, meia-noite e meia eu tenho que sair, que eu tenho um seminário, uma clínica para dar sábado e domingo o dia inteiro. Eu, Espiga, o Júlio César, o Thales, e eu vou dormir cedo. Não, todo mundo fala que fica até meia-noite e meia, eu já achei meio mala. Ele falou, não, fala, mas vai sair. Eu falei, ô meu irmão, meia-noite e meia eu vou sair e vou dormir, porque senão eu não vou conseguir trabalhar amanhã. Mas obrigado aí pelo convite, Mamute. Obrigado. Tá prometido que vocês voltam para ter uma resenha. Pelo amor de Com Deus. certeza. Gente, Pô, muito que obrigado. satisfação vocês terem. Com cerveja, com cerveja. Porra, Seria Bial melhor, né, dos meus. Eu falo que o Bial é dos meus. É tricolor, gosta de cerveja, gosta de basquete, é dos meus, pô. Ó, muito Bial, obrigado. vamos marcar uma maneira de aproximar você e o Margo. Na próxima rodada eu vou tentar fazer uma ligação por vídeo para você. Para vocês falarem. Não tem lei seca na próxima, hein? Fechou. Não tem lei seca na próxima. A produção mandou essa agora pra mim aqui, que não tem lei seca na próxima, tá, Bial? Boa. Fechou. Pegar uma garrafinha de Heineken e botar aqui. Pô, aí sim, pô. Valeu. Bial é dos meus. Gente, muito obrigado. Obrigado de coração. vocês. É o 3º programa, mas vocês foram demais. Eu necessito de uma outra resenha com vocês. Galera, uma ótima sexta. Muito obrigado. Curte a gente aqui no Mamute Live Stream. Compartilha esse vídeo que foi sensacional. E sexta-feira nós estamos de volta. Marcelo, Alberto, muito obrigado de coração pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos na próxima, tá bom? Valeu. Foi um prazer. Valeu. Muito obrigado. Prazer Foi bom demais. nosso. Abraço grande. Valeu, Fica com Deus. tchau. Tchau.